Bem-vindos ao Intervalo Literário. Meu nome é Bruna e hoje a gente vai falar de literatura de novo e é com ele, Dostoiévski. Gente, realmente essa foi uma releitura que valeu a pena. Eu já tinha lido esse livro, mas não tinha feito vídeo aqui para o canal. Acho que eu fiz um post só no Instagram. E esse livro é muito interessante porque ele é um livro fácil de ler e meio controverso, né? A crítica gostou desse livro quando ele foi escrito. Todo mundo gostou, entendeu? Mas o próprio Dostoiévski não gostava dessa história. E ele escreveu essa história para poder ter um pouco de dinheiro, para poder organizar a sua vida, porque ele já estava enfiado em dívidas, tinha acabado de nascer a sua filhinha, e a mulher tentando organizar tudo e ele gastando dinheiro em cassino. Mas, gente, ele não gosta dessa história, mas é uma boa história. Mas ele escreve, sabe que ele não escreveu o que ele queria escrever? Ele queria escrever um grande romance sobre o ateísmo e estava agarrado escrevendo essa história para poder ganhar dinheiro, e ele fez uma negociação e ela saiu em 2 volumes, em 2 edições de revista, então dividido em 2 pontos. Talvez até por causa disso a dobradiça. Eu acredito que essa história tem uma dobradiça, você vai entender o que eu tô falando. E por que essa história é tão legal? Engraçado, eu li esse livro depois de ter lido O Homem do Subsolo, As Memórias do Subsolo, e que é um livro pesado, que é um livro cheio, lotado de tipos e de profundidade, de personagem e tal. E eu aconselho você, né, a assistir lá o vídeo da Débora, do Olabocós, e também tem um curso do Thiago Honorato a respeito do Memória do Subsolo, que é um livro que eu vou fazer resenha para vocês, mas eu estou primeiro estudando, eu estou procurando outras formas de entender aquilo que eu li, entendeu? Porque realmente eu não alcanço toda a profundidade do livro, então no dia que eu estiver pronta eu vou fazer esse vídeo para vocês. E aí eu falei, não, eu quero ler alguma coisa do Dostoiévski que eu consiga entender. Essa edição aqui da Companhia das Letras, né, daquela ediçãozinha da Penguin, ela é de tradução do Rubens Figueiredo e a apresentação do livro também é do Rubens Figueiredo. Então é uma leitura muito tranquila, eu gosto demais dessa edição aqui, nem conheço a edição da 34 e, se eu não me engano, a edição da 34 não é do Rubens. Eu acredito, assim, a questão do enredo, que esse texto tem 2 dramas muito pesados, que é o drama da relação entre o eterno marido e o Alexei Velchaninov, que é o amante, né? Então é uma coisa que vai perpassar o livro todo, né? Com esses 2 tipos de homens, o amante e o eterno marido. E você tem uma menina, você tem a Lisa, né? Que é talvez a filha do amante, né? Então, quando a Lisa chega, né, ao seu destino final no enredo, eu esqueci de avisar. Aqui nesse vídeo vai ter um pouco de spoiler, porque senão eu não consigo falar. Mas é um livro que não... É um vídeo que não vai te atrapalhar a ler o livro, você pode ter certeza. Então, vamos começar do começo, né? O que é esse livro? A gente começa acompanhando o Velchaninov, o Alex, né? E o Alex, ele está confuso, ele está hipocondríaco, ele tem uma perturbação no corpo que vem ali dos seus remorsos, e ele é uma pessoa irritável, está com um problema na justiça. Isso me lembrou bem Memórias do Subsolo. Essa hipocondria, né, que aparece no corpo, aquela coisa que está dentro da mente. E ele explica pra gente que ele está ali em Petersburgo porque ele tem um problema jurídico e ele está muito nervoso, e ele vai almoçar num lugar e chega lá, ele se dá conta de por que ele está tão nervoso. Porque ele tem visto Acabei de ver que eu não liguei o microfone. Mas assim, ele tem visto uma certa pessoa que ele não consegue se lembrar quem é, até que ele vê de novo nesse almoço e ele fala, eu sei quem é esse cara. Esse cara é marido da mulher com quem eu tinha um caso em T, o nome da cidade. Então, esse reencontro vai desencadear toda a história do livro, porque
eles vão se encontrar, eles vão conversar. E fica aquela dúvida no ar, será que ele sabe que eu era amante dela? O que esse homem está querendo fazer aqui? Ele descobre que essa mulher morreu e ele vai explicar pra gente quem era essa mulher, sabe? Uma mulher fatal, que colocava os homens, né, como marionetes e que, né, não fazia mal pro marido, mas também não era fiel e tudo mais. E ele está em Petersburgo, vindo da casa dessa mulher e tá ali, né, já tem alguns anos que ele tá ali, mas que ele sabe que foi se esvanecendo aquela paixão que ele tinha, porque ela deu um pé na bunda dele por causa de um outro. Então ela tinha uma sequência de amantes, né? E aí eu fui percebendo assim, cara, esse cara tem muito remorso desse tempo, ele tem muito remorso de ter ficado com essa mulher, ele se acha muito burro por ter caído nas garras daquela mulher, entendeu? E ele encontra esse homem, um homem esquisito, que é o Pavel. O Pavel é o eterno marido e ele tem algumas atitudes interessantes em relação aos amantes da esposa, né? Depois que a esposa morreu, ele tá na cidade com a Lisa, que é uma menininha, e ele procura outro homem, um homem chamado Bagaltov, que também era amante dela, e esse homem morre, e ele fala que dá a entender, né, que quando tá perto dele, se lembra daqueles tempos, então uma confusão ali de lembrar dos tempos antigos, estando perto dos amantes, né? E aí que fica aquela pulga atrás da orelha do Alex. Esse cara, não sei se ele sabe, se ele não sabe. E ele tem uma atitude servil, né? O Pavel tem uma atitude servil em relação ao Alex. Então, quando ele tá bêbado, ele é mais corajoso, fica jogando umas piadas, né? Dando a entender que ele sabe de alguma coisa. Mas quando ele está menos bêbado, ele é mais servil, certo? O Alex desconfia que a Lisa é filha dele, desenrola assim uma parte horrível do livro. E ele tem uma esperança de que amar Lisa, cuidar da Lisa, tirar a Lisa da mão daquele homem bêbado, vai fazer com que ele recupere um pouco a dignidade, sabe? Como se a vida dele fosse tomar um rumo, um sentido, quando ele se devotasse a cuidar daquela menina e que ela se sentisse amada, coisa que não parecia que acontecia junto com o pai, né, no padrasto. Ela era uma filha bastarda ali, né? Então, quando ele vê que não vai conseguir fazer isso, nossa, é a dobradiça do livro. A partir dali você fica esperando eles se recuperarem, né, desse baque que foi o que aconteceu com a Lisa. E aí vai desenrolar essa relação do Pavel com o Alex, porque ele vai se declarar, o Pavel vai se declarar pro Velk, falando pro Alex que ele ama o Alex, que ele tem uma admiração pelo Alex, né? E aí que a dúvida cresce, fala, não, esse cara, não é possível que esse cara sabe que ele era amante da esposa dele. E os embates, gente, isso é muito interessante nesse livro. Os embates são assim teatrais, são exagerados, né? Tem ataques mortais, tem choro, tem uma pobreza, uma miséria. Aqui o Alex se coloca, né? Então ele tá ali no fundo do poço, ele pode estar muito melhor, mas ele tá no fundo do poço, se comporta esquisito, e esse cara ama ele, vai atrás dele, tá sempre atrás dele. Então, assim, é muito esquisito porque o livro é todo exagerado. Ele tá lá no fundo, daqui a pouco não tá acontecendo nada, daqui a pouco tá acontecendo tudo. O próprio Pavel é muito exagerado, tudo dele é exagerado. E o Alex parece que vai amadurecendo, né, vai melhorando ao decorrer do livro, né, principalmente pela superação do que acontece com a Lisa e também do seu problema jurídico. Ele vai melhorando. E no final do livro a gente tem, né, o Alex totalmente recuperado, tranquilo, e você vê, né, que ele, até a forma de escrever, de falar, que o Dostoiévski começa a falar, coloca na boca do Alex um discurso bem mais tranquilo. E o Pavel, gente, ele se solidifica no papel de eterno marido. É uma coisa incrível. É uma piada ao final desse livro, o encontro do Pavel com Alex, depois de um certo tempo, certo? No meio disso, né, tem aí
uma família que o Alex se relaciona, que é uma ex-namorada, que parece um espelho, sabe? Uma coisa totalmente diferente, porque a gente tem o trio Pavel, Alex e a amante, a mulher lá e tal, em T, que é toda uma situação depravada, e você tem do outro lado o Alex, uma ex-namorada e o marido dessa ex-namorada, e eles têm uma família harmoniosa, e o Alex se encaixa como amigo naquela família de forma tranquila, sem traição, sem nada. Então parece realmente que o Alex está procurando essa redenção, ele quer repetir a situação sem cometer os mesmos erros, porque ele trava a relação, né, com essa família, até leva a Lisa para lá para ser cuidada e tudo mais. E no final, né, o Pavel meio que esfrega na cara do Alex uma noiva, querendo provar o Alex, saber se o Alex vai dar em cima daquela menina. Então, vê bem, né? São 3 vezes a mesma situação. Tudo isso para mostrar essa relação entre o eterno marido e o amante, 2 tipos de pessoas, né? Que ele vai falar ali do manso e do... como é que ele fala? Agora eu esqueci. Mas eu vou ler aqui para vocês sobre a relação dele com a Lisa, que eu achei muito interessante. Quer ver? Olha só o que o Pavel fala. Será que o senhor não entende então que tipo de amigo o senhor se tornou para mim agora? Ele fala isso quando o Bagaltov morre, o outro amante. Então só sobrou o Alex. Dos amantes sobrou o Alex, entendeu? E saiu correndo com seu chapéu. O Velchaninov, que é o Alex, mais uma vez ficou parado alguns instantes no mesmo lugar, como depois da primeira visita de Pavel Pavlovich. E lá na página 120, a gente vê em relação a Lisa, que ele fala assim: seu principal sofrimento consistia em que Lisa não tinha conseguido reconhecê-lo e havia morrido sem saber como ele a amava de maneira torturante. Todo o seu propósito na vida, que reluzia diante dele numa luz tão alegre, de repente se apagou na escuridão eterna. Então ele queria que ela tivesse vivido como filha dele. Esse propósito se resumia exatamente a, agora ele pensava nisso sem parar, Lisa sentir de modo ininterrupto todo dia, toda hora, a vida toda, o amor que ele tinha por ela. Muito bonita essa parte, né? E ele fala que se isso tivesse acontecido, ele conseguiria se perdoar por tudo de errado que ele tinha feito na vida. Olha que bonito, né? Um amor redentor. Ele queria amar para se redimir. Muito bonito isso, né? Então, gente, olha, eu queria que vocês lessem esse livro, apesar dos spoilers. Não tem comparação você ler essa história do início ao fim, porque o Pavel é exageradíssimo de bom, e o Alex também, e o trama é teatral. Vocês vão gostar desse livro, eu tenho certeza. Aliás, eu recomendo que se comece a ler Dostoiévski pelo Eterno Marido, por ser uma leitura muito, muito fácil, diferente do Memórias do Subsolo. Então fica aqui a minha dica de Dostoiévski e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Se inscreva-se, comente, deixe o seu like, ative o sininho e tudo mais. E fica aqui embaixo também as listas das coisas que eu falei, né? O vídeo do Tiago, o curso do Tiago, o vídeo da Débora e também link para comprar essa e outras edições desse livro, se você preferir. Um beijo, tchau, tchau.